Bom, o tema hoje, antes de entrar com o Felipe, eu acho que é sempre bom, eu gosto de comentar, é liderança. Né? Liderança em tempos de crise, nesse período emergente, de mudanças. João, uma coisa muda, liderança é diferente do que em outros contextos? Cara, absurdamente. Claro que eu vou o Felipe é o nosso grande convidado, e eu vou deixar com que ele traga alguns pontos aqui. Acho que a gente vai discutir, né, Felipe? Vamos trocar muito Sim. aqui. Mas eu queria trazer de cara a ideia de que a gente trabalha muito, uma coisa que nós ensinamos muito dentro da REP, eu nos meus treinamentos, é liderança situacional. O que significa liderança situacional? A liderança precisa se adaptar a diferentes situações, a diferentes contextos. As coisas mudam, a gente precisa se adaptar a cada situação. E aqui, nesse momento de Covid-19, nós estamos vivendo um momento de insegurança absurda, de uma grande quantidade de demissões, o que faz com que as pessoas se sintam incomodadas. Será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou? Ainda assim eu preciso gerar resultado, porque tem empresas que estão trabalhando, porque são essenciais. Um dos nossos clientes, por exemplo, é uma distribuidora de alimentos, né, dos clientes da REP, então eles não pararam, eles continuam trabalhando. E como é que eu faço para manter essas pessoas engajadas, envolvidas? As pessoas que estão lá ralando, que estão lá fora trabalhando, vendendo, levando alimento, no caso da JSB, levando alimento para as pessoas. Quer dizer, eu como líder, se eu estou liderando essa galera e eu estou home office ainda por cima, tem coisas que eu preciso me preocupar? Nossa, gente, com certeza tem. E é exatamente o objetivo de eu trazer o Felipe aqui hoje para a gente falar de liderança. Então, Felipe Vilaça, muito prazer. E para quem não conhecia aí, é É um uma grande cara, um honra, meu grande amigo. amigo, não é? Fomos colegas de IBC, de Instituto Brasileiro de Coaching, somos parceiros, né? É, Felipe é um consultor parceiro da REP, de vez em quando a gente consegue trabalhar junto. Esse ano já sim. aconteceu, né? Graças a Deus. Rapidamente aqui, o Felipe é treinador comportamental, Master Coach, formado pelo IBC, inclusive, né? Especialista em liderança, foco em produtividade, e exatamente por isso que eu quis chamar o Felipe aqui. É psicólogo em formação, né, Felipe, pela Unicristos, então Isso. quer dizer, é um cara que tem um vasto conhecimento aí que vai poder nos ajudar muito. Então, se você que está assistindo aí, conhecer pessoas, inclusive, que precisam disso, já vai lá embaixo na setinha, tem uma setinha aqui embaixo. Felipe, você tá embaixo na minha câmera, mostra aí. Tem uma Aqui, setinha ó. ali, já marca algumas pessoas, empresários, gestores, líderes que de repente precisam ouvir um pouquinho sobre isso, para que ou eles assistam agora ou de alguma forma possam depois baixar essa live, poder assistir com calma e de repente poderem ser ajudados. Felipe, eu vou deixar você dar o start da maneira como você quiser, mas eu de cara quero deixar a pergunta. Uhum. O que fazer, Felipe? O que essa galera tem que se preocupar? Eu e você, a gente sabe, nós também estamos sendo impactados, né, com tudo Muito. isso que está acontecendo. Mas quando a gente fala de liderança, Felipe, o cara que ele... Tem vários contextos, né? Porque tem o cara que está home office, está precisando gerir a equipe de casa, Sim. mas tem o cara que está lá um dia a dia com a equipe que não pode parar. Tem outro cliente nosso que é uma rede de postos de combustível, quer dizer, eles precisam continuar abastecendo. Tem muita gente que não parou. O que fazer, o que é importante se preocupar como líder num período de crise como esse que a gente está vivendo, Felipe? Cara, primeiro, prazer demais estar aqui, né? É uma honra ser Prazer é nosso. digamos, a pessoa que está aqui junto com você dando o start nessa maratona de lives. Eu acho que vai agregar muito na vida de muitas pessoas nessa próxima semana, porque Amém. Amém. os assuntos são muito diversos, né? E eu acho que, ao É. mesmo tempo, os assuntos que vocês vão trabalhar são muito pontuais e necessários para a vida de todo mundo Uhum. que está na tua audiência, né? A galera que está acompanhando o trabalho de vocês. Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer coisa, na verdade, não só para os líderes, mas para os liderados e todos nós, é importante não se desesperar. Como diria Mário Sérgio Cortella, não se desespere. Respira, É, inspira e não pira, né, Felipe? exatamente. A gente precisa lembrar que nós temos algo que nos diferencia muito dos outros animais, digamos assim, da Terra, né? Levando em consideração que nós somos uma espécie, junto com vários outros animais, a gente tem um, uma questãozinha que nos diferencia e nos coloca num patamar um pouco diferente, que é a nossa capacidade adaptativa consciente. Eu acho que nesse Uhum. momento a habilidade de inteligência adaptativa é fundamental. Porque quando você enxerga, lógico que foi aquele susto, foi aquele baque no começo, mas eu acho que agora é a hora da gente voltar a começar a se mexer. E para a gente começar a se mexer na direção certa, é preciso ter um pouco de inteligência adaptativa. Não é nem ter, mas acionar que você já tem. Porque todos nós temos capacidade adaptativa. Enxergar no que o mundo está trazendo para a gente
as oportunidades de talvez fazer até diferente, de talvez fazer até melhor. Essa é a pergunta que eu ia fazer, Felipe. Eu acho que quando as pessoas ouvem inteligência adaptativa, já vem claro na cabeça a ideia de que eu preciso ser inteligente para me adaptar. Mas na prática, Exatamente. como é que é isso? Como é que eu aplico na prática essa inteligência adaptativa? É buscar fazer o que você já fazia com os recursos que você tem hoje. O líder, quando ele tinha contato individual com o liderado, ele tinha um propósito naquele contato, ele tinha um propósito naquela comunicação. E aí, trazendo já para o nosso assunto, que é liderança, eu acho que, acima de tudo, tem que estar muito claro primeiro para o líder qual é o propósito dele nesse momento, para que ele possa também fazer com que os seus liderados mantenham-se com essa clareza de propósito. Por exemplo, você falou aí do posto de gasolina. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a ideia do impacto que os colaboradores, as pessoas que fazem um posto de gasolina funcionar, o impacto que essas pessoas têm na vida de tantas outras pessoas, o impacto positivo, a importância na sociedade que as pessoas que trabalham num posto de gasolina têm, se o líder conseguir fazer o liderado dele, exato, se o líder conseguir direcionar a comunicação dele com o liderado dele, para que o liderado dele entenda o impacto positivo, o valor positivo que o trabalho dele tem na vida das pessoas nesse momento, já é um grande começo. Legal. Sabe? Faz sentido dizer, de certa forma, que essa inteligência adaptativa é o que a gente está fazendo aqui agora? Com certeza. Faz, né? A gente faz isso em sala de aula, a gente Total. Não tá em sala de aula, a gente está trazendo para cá para ainda assim poder continuar ajudando as pessoas. João, para pensar quantas pessoas, quando a quarentena acabar, continuarão nesse movimento aqui. Entenderão grande corrente do bem, né? O impacto que esse trabalho online, digamos assim, pode agregar. Como a escalabilidade, que a gente chama, né? Que é aquele, por exemplo, quando a gente está faz uma palestra presencial, a gente tem um número ali limitado de pessoas e a gente alcança um número limitado de pessoas. Agora aqui, cara, online, e tantas pessoas estão percebendo isso, né? Essa facilidade, essa habilidade, por exemplo, meu pai. Meu pai trabalha na CSP, que você inclusive, já deu treinamento para ele, inclusive, exatamente. E o trabalho deles continua, só que home office. Todos os dias de manhã o meu pai está conectado lá com a equipe dele, fazendo lá o trabalho dele de liderança, dando as orientações e o que eles podem estar fazendo, que possa ser feito online, à distância, né, com segurança, eles estão fazendo. E aquilo que não pode ser feito, eles estão adaptando para o melhor que pode ser colocado em prática. Porque se você parar para pensar, muitas vezes a gente trava e não coloca as coisas em prática por causa da situação que se apresenta. Só que se a gente pensar um pouquinho, existem muitas coisas que podem sim ser colocadas em prática. A gente trava antes de tentar. Trazendo um pouco da minha vulnerabilidade aqui mesmo, o Felipe sabe também, como muitos aí, que eu fui pai agora, eu me vi numa situação logo que essa crise toda aconteceu, alguns dos contratos da nossa empresa desapareceram, né? O cliente ligou e disse assim, João, não vamos poder fazer agora, vamos ter que esperar. Eu me vi apático, dizendo, cara, ok, vou esperar passar, mas daí, ok, o tempo foi mexendo com a minha cabeça, dizendo, não, peraí, você não pode ficar parado. Mas quanta gente não faz o movimento, não sai da ociosidade. E o que você falou foi importante, de quantas vezes a gente vai conseguir atender, porque, cara, vai tocar. Eu vi aqui passando já, não consigo ficar prestando atenção em todas as pessoas que entram, mas eu vi gente de Salvador, de Recife, do Mato Grosso, tem uma galera aqui nos acompanhando fora que vão assistir depois. Bom, Felipe, você trouxe um pouco da questão do propósito, do líder deixar claro o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo, né? Trazer o valor, a valorização do outro. Só que aí me corrija caso eu esteja errado. Sinto que, para que o líder tenha essa consciência de gerar propósito e valorização, esse cara precisa ter um certo nível de empatia, não precisa? Com toda certeza. E muita gente não tem, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que muita... que você acha disso? Na psicologia eu tenho entendido muitos conceitos de uma forma diferente, não mais corretamente, mas de uma forma diferente da que eu entendia. E empatia é uma capacidade de todos nós. O que nós não temos é a familiaridade, muitas pessoas, de colocá-la em prática.
Muitas vezes por medo, por falta de vulnerabilidade, muitas vezes por não entender o impacto que o outro tem na sua própria vida. Mas empatia é uma característica do ser humano. Todos Uhum. nós somos capazes de empatia. O líder, ele precisa ser ainda mais nesse momento. Sabe o que você Por falou quê? aí? Só me desculpa antes de você continuar, até porque tem um termo que de repente nem todo mundo esteja tão conectado como a gente está, porque a gente estuda e conhece muito isso, eu não sei quem conhece, quem não conhece. Você falou, às vezes falta empatia porque falta vulnerabilidade. Sim. Para todo mundo entender, eu tenho um conceito muito interessante, eu não, porque é da Brené Brown, mas eu gosto muito do conceito que a Brené Brown tem sobre empatia. A Brené Brown diz que empatia é eu conseguir enxergar dentro de mim algo tão significativo quanto o que tem dentro de você. Ou seja, para eu conseguir sentir o que você está sentindo, porque na real eu acredito que não tem como se colocar no lugar do outro. Eu nunca vou Não, não conseguir me existe colocar no isso. seu lugar, porque Não tem você tem como. seus valores, sua criação, suas crenças, e tudo isso em mim é muito diferente. Então, como é que eu vou conseguir me colocar no seu lugar? Segundo a Brené Brown, a ideia é que eu consiga encontrar dentro de mim, se você está passando uma situação de dificuldade, eu quero me colocar no seu lugar, eu preciso achar uma situação dentro de mim que eu tenha passado parecida com a sua, para que eu possa talvez entender um pouquinho do como é que você se sente. E aí ela coloca, isso é um movimento de vulnerabilidade extrema. Porque eu Yes, preciso é isso que eu aceitar, queria explicar para as pessoas. eu preciso acessar dentro de mim A algo minha que dor. talvez me doa para poder entender um pouquinho do que você está passando. E aí a gente para pensar o seguinte, João. Você pega um líder que tem uma equipe que ele tem que liderar. E hoje eu tive uma sessão de mentoria onde a gente tocou nesse assunto e foi muito interessante. Ele não era o líder, o meu aluno é um liderado, sendo Uhum, que a gente estava conversando justamente sobre um pequeno conflito que estava rolando de comunicação com a líder dele. E o que uhum. acontece? Acontece que eu falei, nós dois juntos chegamos à seguinte conclusão. A líder está numa situação talvez pior, entre aspas, do que ele, porque ele tem a pressão da líder, que a líder está fazendo em cima dele. Agora, tu imagina a pressão que a líder está sentindo nesse momento. Tá tendo que pensar em tantas coisas, de tantos liderados diferentes, tendo a pressão da Empatia dos dois empresa. lados, né? Eu com o meu colaborador e Exatamente. meu colaborador comigo. Exatamente. O líder, ele precisa olhar para o liderado e entender, ele está passando uma situação que eu também estou passando, que é ruim, né? E o liderado, é interessante que o liderado entenda também nesse momento que o líder, ele está numa situação de pressão talvez até maior do que a que eu estou Com sentindo, certeza, com certeza. né? Então, Eu responsabilidade com o meu trabalho. O meu líder é com o meu trabalho e com de toda a equipe, né? exato. E aí tem a empresa em cima do líder, porque a gente sabe, quem é líder sabe. Você não é cobrado só por uma pessoa, você é cobrado pela sua equipe toda, você é cobrado por quem Claro, vem de cima, você é cobrado pelo resultado. Então, assim, claro. é uma posição É. que muitas pessoas vangloriam, mas como diria o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes Vem grandes responsabilidades, né? responsabilidades. É complicado e é Legal. preciso ter empatia por parte do liderado, do líder, para que ele consiga se comunicar e entender que aquela situação que o liderado que está passando é uma situação, assim como a dele, complicada nesse momento. Então, isso já vai dar um norte de como ter uma comunicação um pouco melhor nesse momento. Uhum. Legal, legal, muito bom. Importantíssima a ideia da empatia para começar a história toda, né? Porque eu Eu tenho que acho lidar com as demais. pessoas. Até porque tem até por um ponto importante que você trouxe aí, Felipe. Eu vi que a Uhum. Maristela está dizendo que tá travando demais. Tá travando para mais alguém aí, galera? Se não, lembra, se cadastra lá. Vou botar de novo o link aqui, peraí. Vamos mais uma vez, só, Felipe, para a galera ficar João, quando tu atento. Oi. escrever o link, tu segura em cima do teu comentário que ele vai fixar. Ele não tinha aparecido essa opção ainda. Agora ele aparece? Vamos ver. Aí eu acho que se você segurar em cima do comentário, ele dá a opção de fixar, não dá não? Não tá me dando, não. Mas ok, tá aí, galera. Tá. rapd.com.br/maratona de lives. Quem não conseguir acessar por algum motivo agora, no geral, acho que tá funcionando. De repente, se você. Ó, tem gente que tá dizendo que tá ok. Então, de repente, é a sua internet aí, Marcela. Mas, Felipe, na tua fala toda, você trouxe um ponto que eu acho que vale importante a gente entrar também. Porque na hora que o líder vai se comunicar com o colaborador, Uhum. todo o comportamento e a gestão do líder se manifestam por meio da comunicação. Sim. E a gente sabe, situações de estresse, de caos, tendem a fazer com que a gente saia um pouco do nosso estado natural das coisas, Sim. né? O caos é maravilhoso porque traz muita
muita mudança, mas antes da bonança vem a tempestade. Quer dizer, eu gosto de o Érico Rocha traz uma ideia de que antes de ficar melhor, vai ficar pior. Não sei se encaixa bem nesse contexto, mas a ideia é dizer que vai gerar um incômodo interno e a tendência é que as pessoas tenham dificuldade em lidar. Como é que precisa ser, o que é importante que você pode trazer para a gente sobre essa comunicação, sobre como é que eu devo me comportar, como é que eu devo falar, quais são os cuidados que eu tenho que tomar, enfim. Existe acho que é um termo que a gente pode dizer, que é a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É justamente essa comunicação onde você baixa a sua guarda e você se comunica com o seu liderado da forma mais leve, amorosa e de uma forma que você está mostrando para ele que você precisa da ajuda dele. Não é dando ordem, não é direcionando necessariamente, é uma comunicação onde você mostra que você entende o que ele está colocando ali, a situação dele, e que você precisa que ele te entenda. Porque pode não estar fácil para ele, mas também não está fácil para você. Que entra empatia de novo. Entra empatia de novo. Essa comunicação não violenta é até uma forma de você treinar a empatia e de você também conseguir fazer com que o seu liderado ele se sinta à vontade ali falando com você. Ele goste de onde ele está. Porque muitas pessoas, por exemplo, geralmente, eu tenho uma comunicação, não é nem violenta, mas é enérgica demais. Muitas vezes a minha comunicação é enérgica, assim, vamos para cima e aí como é que a gente faz? Vamos pensar na solução. Para algumas pessoas pode soar como agressivo, não pode? Isso pode incomodar. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Porque muitas pessoas não estão até pelo excesso de informações que a gente está tendo hoje, até pelos números, enfim, até pelas fake news, pelas incertezas, pelas formas de estresse que a gente tem recebido. Qualquer energia a mais colocada na voz pode incomodar um pouco. Né? Por isso que eu tenho tido muito cuidado. São mais sensíveis, né? Não tem como negar. As pessoas estão sensíveis e isso não é frescura, isso não é mimimi, isso não é culpa delas. É a situação. A gente está vivendo uma situação que nós, pelo menos brasileiros, nunca vivemos. É uma situação de total incerteza do que vai ser. Né? Então, as pessoas estão... A insegurança, né? A Bel está falando aí, estão sensíveis demais e inseguros. Exato. É isso aí. E aí tem as consequências, né? A ansiedade, o medo, né? As questões que podem travar, digamos assim, ainda mais a capacidade, falando aqui de líder e liderado, do liderado e até do próprio líder. Claro, claro. Acho que fica a dica aí, tá? Eu esqueci o nome do autor agora da teoria da comunicação não violenta, não sei se você lembra o nome dele. Não. Enfim, me fugiu o nome dele aqui agora. Mas ele, para quem estiver tendo dificuldade com isso, João, eu sei que eu sou meio tubarãozinho, eu sou meio agressivo na minha forma de falar, eu sei que às vezes eu perco as estribeiras. Vale procurar pela teoria de comunicação não violenta. Ele fala de 4 passos importantes da comunicação, que envolve observação, que tem a ver com eu observar o que está acontecendo na hora que eu estou me comunicando. Tanto eu observar a minha própria comunicação, como observar a comunicação do outro. Entender os sentimentos que estão envolvidos com isso, o que eu estou sentindo que está me fazendo me comunicar dessa maneira. A Flavinha colocou aí, muita auto-observação, né? O Rosenberg, exatamente. Obrigado, Flávio. Aí, só essa da rap aí, ó, viu? Valeu, Flavinha. O Rosenberg fala disso. Então, entender qual é o sentimento. Por que eu tô me comunicando daquela maneira? Eu tô inseguro? Eu tô nervoso porque as pessoas não estão fazendo a coisa do jeito que eu gostaria? Quer dizer, e aí é um tópico que eu gosto sempre muito de trazer, falo muito disso. Você sabe que nas formações em coach a gente trabalha fortemente isso, que é a ideia da autorresponsabilidade, né? Quer dizer, eu sou responsável pela forma como eu me comunico, por exemplo. Então, quer dizer, se alguém não fez alguma coisa, tá tudo bem, eu vou ter que reagir frente àquilo. Agora, a forma como eu vou reagir e o que a minha comunicação vai causar nas pessoas não tem a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer, né, Felipe? Tem a ver comigo. E eu acho interessante também, João, 2 coisas aqui. Você falou, eu estava lembrando de uma coisa, tu falou, eu lembrei de outra. O pensamento estoico, o estoicismo, ele coloca o seguinte... Eu vi a primeira vez isso com você. Primeira vez que eu vi isso foi com você. O estoicismo é a minha filosofia de vida, eu acho incrível, porque é justamente da onde vem a ideia de autorresponsabilidade.
Porque eu sou no estoicismo, o estoicismo entende que eu só posso ser responsável. Eu não sou responsável pelo que o outro vai pensar de mim, eu não sou responsável pela fama, eu não sou responsável pelo tempo, eu não sou responsável pelas escolhas das outras pessoas, eu não sou responsável pelo que está dentro da cabeça do outro nesse momento, mas eu sou responsável por como eu me comportarei diante disso tudo. A sua capacidade de se relacionar com o ambiente de forma que você não seja fruto do ambiente, mas que você seja ativo, que você se relacione com o ambiente sendo você o determinante do comportamento e não o ambiente determinante do seu comportamento, é que vai fazer com que você alcance resultados que as pessoas que não acionam esse tipo de comportamento têm. Porque no momento em que você assume que, bom, eu não posso ser responsável por nada, só por tudo relacionado às minhas escolhas. Nesse momento, você entende, por exemplo, que existem 1000 formas de eu dizer que essa garrafa está em cima dessa mesa. E aí você começa a perceber o seguinte: comunicação não é sobre as palavras, mas é sobre como elas são ditas. A comunicação não é sobre as palavras que são ditas, mas é como eu digo essas palavras. E como é importante... Como é importante, isso que você ia comentar agora, tem a ver com o que eu vou falar, como é importante as pessoas entenderem que nós somos responsáveis pelo que as pessoas entendem da nossa comunicação. Eu vejo as pessoas muito... hoje não vi tanto, mas já vi nas redes sociais, eu sou responsável pelo que eu digo, você pelo que você entende. Vejo as pessoas não se preocupando com o que os outros vão pensar sobre a sua forma de falar ou de comunicar. Eu tenho minha personalidade ou algo assim. Cara, se você quer ter um bom relacionamento com as pessoas, você quer ser um líder melhor, principalmente já que o tema é liderança, talvez você devia, sim, se preocupar com a forma como você comunica e o que causa, o que a sua comunicação causa nas pessoas quando você está comunicando. Né? Exato, porque eu sempre digo nos meus treinamentos, essa história de que eu não me importo com o que os outros estão pensando de mim é papo de psicopata. Isso é característica de psicopatia. Tá? Né? Você tem sim pessoas que você precisa se importar com o que elas pensam de você. Não é todo mundo. Mas os seus liderados, os seus clientes, as pessoas que estão nas suas redes de suporte, digamos, as pessoas que você ama e que te amam de volta, essas pessoas, você precisa sim se importar com o que elas pensam de você. E para isso, você precisa prestar atenção em um negocinho chamado responsabilidade afetiva, que tem tudo a ver com como você se comunica com essas pessoas. Porque uma palavra, você pode ser um líder, muitas vezes assume um papel para uma pessoa, tem um papel de referência, de cuidado, muitas vezes até paternalista. O líder assume, muitas vezes para alguns, pode assumir para alguns liderados da empresa. Dito isso, é mais responsabilidade ainda do líder, primeiro, se comportar de uma forma que ele não perca o papel dele de líder, e segundo, entender que a palavra que ele fala tem muito mais peso do que a palavra de qualquer outra pessoa. Ele é a referência, né? Ele é a referência. E aí fecha muito com o comentário que a Bel Feitosa fez aqui, ó. Justo, e esse comportamento é positivamente contagioso. É muito interessante a gente entender isso. Todo comportamento e conduta é contagiosa, seja ela positiva ou negativa, né, Felipe? Sim. E aí tem tudo a ver com a ideia. Isso tudo que a gente está trazendo aqui tem tudo a ver com entender que o meu comportamento, ainda mais se eu sou líder, vai se manifestar ao meu redor. E sendo líder com um peso ainda maior, né? Afinal de contas, as pessoas tendem a seguir o que eu digo e o que eu faço. Isso, exato. Muito bem. E é aquela história da responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fato. Simples assim. Eu vejo ainda muitos líderes reclamando da sua equipe, quando a gente vai ver, a equipe nada mais é do que o reflexo do líder. E aí envolve toda a história da responsabilidade. O líder que é um líder que sabe ser líder, digamos assim, o líder que tem a maturidade de liderança, que consegue se conectar com seus liderados, a equipe é reflexo dele. Do mesmo jeito que uma empresa é reflexo do dono. A equipe eu vou te dizer que você falou ainda assim, ó, o líder que consegue se conectar, eu acho que até o que não consegue se conectar, não que, claro, quando o cara não se conecta bem, ele não vira exemplo à equipe, a equipe tende a não segui-lo plenamente, mas inconscientemente as pessoas acabam repetindo padrões. Se o meu líder pulou hierarquia, mesmo que eu não concorde com ele, de tanto viver aquele meio, pode chegar um momento em que eu vou acabar fazendo a mesma coisa inconscientemente, mesmo que eu ache errado. E eu tenho a desculpa, né? O meu líder fez, por que eu não posso fazer? Simples assim.
né? E aí, voltando, ainda antes nesse comentário, vale aprofundar esse tópico. Você falou, o cara que consegue se conectar com a sua equipe. E eu não vou negar, Felipe, você sabe que eu sou desenvolvedor de líderes também. A Rap, a gente tem você conhece, a gente tem um produto Sim, que a gente leva para as empresas chamado Academia de Líderes. academia Então, de líderes. a gente vai para dentro das empresas para fazer um processo de desenvolvimento daquela liderança daquela empresa. E Perfeito. eu não vou negar, é uma dor no coração. Uma das grandes dificuldades que eu tenho de enfiar a cabeça das pessoas é a importância dessa conexão. Tem muito líder, ainda mais os mais focados em resultados, que acha que isso é coisinha, é besteira. Que conexão, o negócio é ralar, é trabalhar e tal. Fala um pouquinho sobre essa conexão, que eu acho que isso é importante. Cara, primeiro que conexão eu acho que é uma das capacidades do ser humano que mais potencializa o crescimento. Porque no momento que eu me conecto com você, eu tenho a capacidade de aprender, de crescer, de amadurecer com coisas que eu não vivi que você viveu. A vulnerabilidade da conexão, quando você se conecta com pessoas que viveram coisas que você não viveu, você tem a capacidade de aprender coisas que você não tinha aprendido ainda, Eu vou ter que te né? interromper, porque olha Pode como é falar. complexo isso. Aí a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem a lidar com um ego muito grande. Porque Sim. muitas vezes, me desculpa aqui, pela minha experiência, pelo menos, na maioria das vezes, o líder se vê como alguém superior e, na maioria das vezes, ele esquece que ele pode aprender com quem está embaixo. E ele perde essa Exatamente. oportunidade, não perde? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter assistido algum filme de guerra ou que tem aquela uma equipe de soldados especiais, alguma coisa assim. Sempre tem um indivíduo na equipe que não é um líder, é mais velho e mais experiente que o líder e que tem respostas que o líder não é capaz de ter. Sempre tem. E eu estou trazendo essa ideia porque isso é muito real no mundo real, digamos assim. Meu pai é coronel do Exército, eu convivi Uhum. muito tempo. Hoje ele é aposentado, né, da Sim, reserva, mas sim. está trabalhando na CSP, lá na gestão de segurança. Mas como coronel do Exército, eu tive muito contato com o dia a dia do meu pai, dos soldados, ali do ambiente do quartel. Eu aprendi muito sobre liderança, sobre hierarquia, sobre respeito, sobre filosofia no quartel, né? No ambiente militar. E sou muito grato por muita coisa que vivi ali. Que legal, E nossa. tem uma coisa interessante. Sempre tem o sargento antigão. Sempre tem. O Quem é o sargento sargento antigão. antigão? O sargento, não, ele sempre tem. Em todos os quartéis, Ah, todos os pelotões, aham. sempre tem um sargento ou um cabo que é o antigão e que tem muita Uhum. experiência para compartilhar. Ele tem aquela Uhum. liderança não oficial, Uhum. sabe? Tem o líder de pelotão, que geralmente é um tenente, um oficial, e sempre tem um braço direito, que é um sargento antigão ou um cabo antigão. E se o líder, como você falou, souber aprender com esse cara, ele vai ter o respeito de toda a equipe, porque ele vai Uhum. aprender o que a vida daquele cara ensinou para ele. E é Uhum. assim no ambiente corporativo. Quantas vezes entra um gestor novo, um gestor mais jovem na equipe e tem um ou dois liderados ali que tem muito mais experiência que ele, e aí é com esses liderados que ele pode aprender muita coisa que ele não aprenderia Fato. sem ter essa Fato. conexão. Claro, e para tornar bem palpável para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão assistir, escreve eu aí quem conhece pessoas que são chefes, mas não são líderes, que têm cargo de liderança, mas que não exercem esse poder porque suas condutas não condizem com tal. Ao mesmo tempo, ao contrário, escreve eu aí quem conhece pessoas que não ocupam cargos de liderança, mas que se tornam referência frente à equipe. Exatamente por conta disso que o Felipe está falando, né? Sempre tem essa pessoa Exato. que, por conta da sua atitude, do quanto ele se conecta com as pessoas e conquista as pessoas por conta dessa conexão, aprende mais e consegue das pessoas muito mais. Eu tive que parar para ler aqui, Isa Carvalho, aqui, ó. Sempre tem alguém que diz que conexão é frescura de RH. Que quem tem que se... Não, olha que absurdo essa frase. Que quem tem que se conectar com as pessoas é o RH e não o líder. Cara, a gente ainda ouve Cara, absurdos como esses. o líder. Quando você
Quando você se conecta, quando você consegue se conectar com a tua equipe potencialize muito os resultados dela. Porque a equipe deixa de vestir a blusa da empresa para vestir a blusa do líder, cara. Quando a equipe deixa de vestir a blusa da empresa para vestir a blusa do líder, o líder está fazendo um trabalho espetacular. O líder veste a blusa da empresa e tem a equipe toda dele ali na mão. Sabe, na minha visão, qual é um dos grandes problemas, Felipe, que impede a tomada de consciência de muitos líderes disso? É que a gente vive num mundo capitalista e eu defendo o capitalismo. Sim. Se tem alguém contrário a isso, sinto muito, ok, mas é a minha posição. Mas, claro, como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, e a visão capitalista focada em resultado faz com que o líder queira um resultado imediato de curto prazo e não entenda que conexão, parceria, fidelidade, não é uma coisa que se conquista a curto prazo. Para eu me conectar, eu não preciso de tempo. Bom, e aí o que eu queria te pedir para falar agora um pouquinho João, tá, legal, conexão. Como é que eu me conecto com as pessoas? Eu, como líder, o que eu faço para no meu dia a dia, entendendo que não é uma coisa de curto prazo, né, me conecto com os meus líderes, meus liderados? Primeiro é preciso entender que você está lidando com humanos, seres humanos. Humanidade acima de tudo. Humanidade, e aí voltamos lá para a empatia. É preciso ter empatia para entender que as pessoas que estão ali são pessoas humanas, que talvez estejam passando por dificuldades, que tenham as situações delas. Outra coisa importantíssima para a conexão, valores. Quando você entende os valores daquela pessoa e você procura em você valores semelhantes aos dela, você gera conexão. Porque isso faz com que as pessoas se identifiquem, similaridade. A pessoa olha para você e enxerga um pouco dela em você. Como que o líder pode fazer isso na prática? Tirando um tempo, todos os dias, para conversar com uma ou duas pessoas sobre coisas relacionadas não ao trabalho, mas à família, ao dia... Mas, Felipe, eu tenho um monte de coisa para fazer, Felipe. Você quer que eu fique parando para conversar com os outros? Cara, se você tem um monte de coisa para fazer, mas você não tem meia hora para conhecer um pouquinho mais um dos seus liderados, você vai ter sempre um monte de coisa para fazer e você nunca vai fazer elas direito. Palmas. Coloque palminhas, Felipe. Coraçõezinhos para o Felipe. Coraçõezinhos para o Felipe. Você precisa conhecer a galera que está contigo, cara. Você precisa. Você pode até não conhecer os processos, mas se você conhecer a galera que está com você, vocês têm mais de 50% do caminho andado. Porque a galera vai vestir a tua camisa. E vai junto com você e te ajudar a aprender tudo que você precisa como líder. Porque é uma das dificuldades que líderes novos têm também. Aprender como que funcionam os processos e coisas na empresa. Só que se você se conecta com a tua galera, essa galera vai ter tudo o que você precisa para te ensinar a entender os processos da empresa. Você vai ter tempo, porque eles vão estar fazendo o que precisa ser feito para você ter tempo de aprender o que precisa fazer. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? É muito clichê o que eu vou falar, mas de que os líderes ainda são muito operacionais. Eles não querem deixar as coisas nas mãos das pessoas, não se dedicam a treinar e capacitar as pessoas para fazerem muito bem feito. Elas não fazem bem feito, aí eles vão lá para tentar tapar os buracos que eles mesmos deixaram se criar, né? Tá surgindo tanta coisa legal aqui, Felipe. Ó, a Flávia, eu tô vendo a galera falando. A Flávia falou algo que ela tem trazido já para dentro da Rap há bastante tempo, que a gente tem internalizado. O próprio nome Rap tem a ver com isso. Ela colocou, ó, por isso, após a crise, vamos caminhar para a mais nova economia, o capitalismo consciente. Né? O capitalismo com a consciência conectado muito com o que você falou sobre valores, por exemplo. As empresas têm valores, mas muitas delas deixam lá na parede, bonitinho, valores. Não vivem. Né? Mas não vivem os valores. Outra coisa, a Mel colocou, a Mel é lá da JSB, inclusive, que eu comentei, né? A Mel tá trabalhando, né, Mel? A conexão começa na seleção, e aí entra num ponto importante que a gente trabalha muito nas empresas, Felipe. A seleção, boa parte das empresas, quem faz? Quem faz, Mel? Responde aí, quem faz a seleção? Os líderes respondem em massa quando a gente pergunta, Felipe. Quem é que faz a seleção? Quem é o responsável pela seleção dos candidatos? RH. Eles ainda acham que é o RH que é o responsável por trazer as pessoas. O RH tem, obviamente, um papel importante na captura, na busca dessas pessoas, ao entrevistar e selecionar os melhores candidatos. Mas quem tem que
efetivamente descrever o perfil de quem é a pessoa, né? Ter claro quem é a pessoa que quer, participar das entrevistas em algum contexto. Obviamente, o líder que precisa É o participar líder, desde o cara. início, É né? o Desde o líder. início. Tem que ser o líder. Tudo bem, o RH pode conhecer as técnicas, as ferramentas, como se faz uma entrevista de seleção, e tudo pode ser. Só que o líder tem que estar ali junto, pô. O É ele que líder sabe tem o que. dia a dia, né, cara? Que É sabe o que ele que sabe o dia a precisa. dia, é ele que sabe enxergar, Ele que vai conviver. ele que sabe enxergar, ele que vai conseguir enxergar o indivíduo e olhar para o indivíduo que o indivíduo pode ter respondido tudo certo no teste de aptidão lá. Só que o comportamento do indivíduo, o jeito de falar, o tom de voz, algumas palavrinhas específicas que a pessoa pode soltar, é o líder que tem que estar ali para identificar nesses detalhes se aquela pessoa, a personalidade daquela pessoa é ideal para o que o líder está precisando. De repente rolou uma empatia maravilhosa com o selecionador ou com a selecionadora ali, né? Total, E de repente, total. e não dá para negar que é complexo para a pessoa que seleciona, porque às vezes ela Isso não é culpa do RH empatiza nem com nada, né? alguém, ela empatiza com alguém e ela gosta, passa a gostar daquela pessoa. E é complexo, às vezes é o líder que vai saber se aquela pessoa tem realmente as competências ou não, né? Mas enfim, voltando para o foco, que a gente acaba entrando em algumas roelas, né? Vamos entender assim, a gente estava falando de conexão. Isso. Um dos pontos que eu aprendi, que a gente ensina muito, né, Felipe, sobre como se conectar, e também é uma deficiência. Eu já ouvi de alguém, não sei quem foi que disse isso, mas disse que a gente ouviu, sempre ouve tem treinamento de oratória, mas não tem treinamento de escutatória. Né? A importância do ouvir. A gente já falou de conexão, a gente falou de empatia, que tem tudo a ver com conexão. Qual é a importância do escutar nessa história toda? Cara, eu acho que é fundamental, porque, na verdade, é uma das partes mais importantes. Porque nós fomos treinados, na nossa sociedade, nós somos naturalmente treinados para escutar, para poder responder. Nós não somos treinados, ensinados a escutar para poder entender. Nós somos treinados para escutar, para já ter uma resposta na ponta da língua, para já dar um toma lá da cá. A gente é treinado para isso na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Desde pequenininho, desde pequenininho. Desde pequeno, você é ensinado a ter uma resposta. Nem sempre você precisa de uma resposta, cara. Às vezes a resposta está em escutar. A capacidade de escutar de forma neutra, ativa, já é um movimento de gerar conexão, que é o que a gente estava falando antes. A Bel está dizendo aqui que escutar é diferente de ouvir. Isso, exato. Tem gente que só ouviu aqui. Tem gente que está ouvindo, ouviu o que você disse, ouvi, mas não escutei. Do mesmo jeito é ver e enxergar. Tem gente que vê, mas não enxerga. É a mesma coisa. Eu gosto muito né? do termo ouvir na essência, que a gente Ouvir usa na essência. para o ouvir. Né? Ouvir na essência é você conseguir estar tão conectado e tão presente ouvindo aquela pessoa que está ali na frente, ao ponto de você perceber o que tem por trás do que ela está falando. Né? Às vezes a gente fala tanto, quando ensina empatia, né? Fala tanto disso, tem tantos sinais que são demonstrados além das palavras. Às vezes, é o que você está falando exatamente. Às vezes a pessoa está falando e porque você não está escutando na essência, porque você não está com uma escuta ativa, você não percebe o que está nas entrelinhas. Você não percebe o que ela realmente está querendo dizer. E o líder, ele precisa ter essa habilidade. Muitas vezes as pessoas, os liderados falam e nem eles mesmos sabem o que eles estão escondendo com aquela fala. O líder, cada vez mais, ele precisa ter uma sutileza de enxergar, de ouvir, no caso, na fala do liderado, aquilo que ele não está dizendo. Eu tô assistindo uma série, não sei se alguém conhece a série Suits, Homens de Terno. É muito massa. Eu estava assistindo agora, nessa época que a gente está em casa, aproveitando para assistir mais, e aí teve uma cena que aconteceu que alguém chegou e pediu, olha, eu precisava de um dia de folga, ou de 2 dias de folga, e o líder disse assim, não dá, tá muito corrido aqui, eu preciso de você naquele processo tal. E o cara estava com um problema em casa, com o filho, quer dizer, e às vezes por mais que você não possa liberar aquela pessoa, tá tudo bem, mas olha como a conexão faz uma diferença absurda. Se eu paro para entender o porquê, isso tem a ver com comunicação. Nossa, a gente começa a conectar tudo que a gente está falando aqui com comunicação não violenta. É muito diferente eu simplesmente dizer não, a gente está ocupado, eu preciso de você agora, de eu entender por que você precisa. O que está acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? O que houve? É pessoal? Tá tudo bem com você?
e tal, e de repente até deixar a pessoa falar, explicar um pouquinho, e aí a partir disso, diz, olha, fulano, se realmente não dá, eu entendo isso, infelizmente nesse momento a gente está muito preocupado com isso e aquilo, e por conta disso eu não posso te liberar agora, eu prometo que em algum dado momento eu vou conseguir, ou seja, Ou a então, diferença até, no João, ouvir, é só um ou exemplo, então, tá? Esse é um tipo de não, postura que eu estou total. citando aqui. Não, e é interessante também a gente sempre pensar num meio termo. Os budistas, eu gosto sempre de trazer para o mundo corporativo ensinamentos filosóficos e budistas, porque parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Os budistas têm um conceito que é o caminho Maravilhoso. do meio. O caminho do Perfeito. meio. O que é o caminho do meio? Porra, é nem 8 nem 80. Eu preciso de Uhum. você aqui, mas você precisa estar lá. Como é que a gente pode achar um meio termo que seja bom para mim e para você nesse momento? Isso é função do Uhum. líder. Mas para isso, Uhum. aí entra o que você falou, ele precisa entender, escutar, tentar ter um pouco de empatia, sabe? Se conectar. Cara, Exato. só do líder mostrar um pouco de humanidade, de interesse no liderado, ele já ganha o liderado. O liderado já olha e já fala assim, eu tenho um cara aqui que se importa, Você vê, sabe? olha, Que o não é. Ricardo aqui comentando, ó, convivo com um líder que faz toda a parte burocrática da empresa em dias. E-mails respondidos em dias, responde todas as mensagens e ligações, faz tudo no prazo. Maravilhoso, quem que não quer esse cara, né? Mas olha que ele termina, mas não fala com seus liderados. Não se comunica, não Ele é um ouve. ótimo secretário, né? Né? Então, assim, Um ótimo é preciso. operacional. Cara, o líder lida com gente. O líder ele tem que ser especialista antes de qualquer outra coisa em gente. Ele tem que buscar ser especialista antes de qualquer outra coisa em ser humano. Depois ele vai aprender técnicas. Né? Eu acho que colocar o ser humano em primeiro lugar é antes de qualquer outra função da empresa, a do líder. A gente conversando esses dias, você trouxe um termo importante. Se interessar genuinamente, né? Pelas Isso. pessoas. É interesse Para quem já leu genuíno. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos ou Influenciar Pessoas. Cara, um livro que foi escrito na década de 20, 30, e ele falava disso. Tenha um interesse genuíno pelas pessoas. Na minha opinião, cara, claro, independente de qualquer coisa, a capacidade que um líder tem de se interessar profundamente pelas pessoas, entender que o papel do líder talvez não seja só alcançar o resultado, mas seja fazer a sua equipe alcançar o resultado. Isso só vem com tudo que você está falando, com empatia, com se interessar verdadeiramente pela vida da pessoa, às vezes a vida fora da empresa, muitas vezes, Cara, eu né? penso que um líder, ele é um maestro de talentos. O líder tem ali uma equipe de Amei. super-heróis e ele precisa entender qual é o poder de cada um dos super-heróis que ele tem nas mãos para poder direcionar de forma certa. Ele tem ali uma equipe de pessoas que têm talentos diferentes e ele precisa estar ali orquestrando os talentos. Ele precisa ser bom nisso. Não é em nada mais do que isso. Ele precisa ser bom Exatamente. em entender quais são os talentos dessas pessoas, quais são os valores dessas pessoas e saber direcionar essas pessoas. E essas pessoas, e engajar essas pessoas, claro. Porque se essas pessoas entenderem que elas fazem parte da obra, e aí eu lembro de um livro, aproveitando que a gente está falando sobre isso, esse livro aqui é espetacular do Cortella e é sobre Qual a tua liderança. obra? Fantástico, Qual é a maravilhoso. tua obra? É um livro sobre liderança. Qual é a essência desse livro? Como fazer o seu liderado se sentir parte da sua obra ou da obra maior que está sendo buscada, E aí né? volta lá no início da live, quando você falou de propósito. Total. Ajudar o liderado a entender qual é o propósito dessa orquestra que está sendo tocada. Cara, uma orquestra tem vários instrumentos, né? E o cara, por exemplo, que toca aqueles pratinhos assim, faz... Ele precisa estar tão engajado quanto o cara que toca o violino, a flauta. E ele precisa entender que ele faz parte da obra, que sem ele fazendo aquele barulho assim, a música não é música. E eu estava conversando com uma amiga que mora nos Estados Unidos hoje, e a gente estava falando agora sobre como a crise traz tanto aprendizado, né? Vou pegar o exemplo da JSB, aproveitando que a Mel está Uhum. aí. E no final das contas, hoje a galera do administrativo, a diretoria, essa maior parte da galera, tá tudo home office. Quem é que está na atividade, Felipe? A galera da logística carregando caminhão, os motoristas que dirigem os caminhões para levar comida para as pessoas, né? Os vendedores que precisam ir até os supermercados para conversar com o setor de compras para conseguir fazer com que o mercado possa receber aquela mercadoria.
E isso tem muito a ver também com eu, mais uma vez, quando eu falei de liderança situacional, saber que eu também, talvez, Felipe, fala um pouquinho sobre isso, vou ter que saber como tratar e como lidar pessoas que eu lidero de níveis diferentes, sim ou não? Claro. Tratar de forma diferente os diferentes. De forma desigual os desiguais. Não Mas, é? cara, eu sou... tem aquela frase, né? Aquele clichê que diz assim: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso só serve quando a gente está falando de honestidade, lealdade, transparência, sei lá, né? Essas questões que são gerais. Agora, quando você está falando de comunicação, não adianta você conversar com o outro como você gostaria que conversassem com você. O outro pode simplesmente não entender ou não gostar do teu jeito. Sim, É sim, preciso sim. entrar no mundo do outro. Ó, a Anaísa aqui falando, equidade, amo essa palavra. Equidade, Equidade. exatamente. É diferente de E igualdade. apareceu aqui, exatamente, apareceu o Félix aqui da logística. Aqui. Fala, Félix. A galera da JSB está assistindo, muito legal. E a Legal, Bel massa. comentou que as diferenças somam, com certeza as diferenças somam, Bel. O foco aqui era só mostrar como talvez eu preciso saber, entender as diferenças das pessoas. Por exemplo, eu sou um cara muito bem organizado financeiramente. Então vamos entender aqui que durante essa crise, eu tô aqui em casa, né? Tenho meu pé de meia lá que me garante estar aqui, mas tudo isso precisou acontecer, toda essa loucura precisou acontecer para eu parar por um instante e pensar: meu Deus, gente, quanta gente não tem dinheiro no final do mês para pagar o mercado? Total. Quanta gente não vai ter grana, quanta gente perdeu o emprego. E a gente, e não é por maldade que a gente não pensa, é porque a gente entra no nosso círculo vicioso, doido de trabalhar, de viver a vida, e a gente esquece dessas diferenças. Sim, as diferenças somam, e às vezes a gente esquece de dar valor para isso tudo. E Felipe, quebrando um pouquinho esse tópico aí, a gente já está quase no finalzinho, falando de um último tema que me veio aqui. Uma das tuas especialidades, vamos dizer assim, é produtividade. Vale comentar que nós vamos ter, galera, para quem quiser acompanhar aí, deixa eu ver a data aqui, peraí só um pouquinho. Com a Flávia, a gente vai falar exatamente sobre como ser mais produtivo trabalhando home office no dia 23 de abril. Tá? Dia Legal. 23 de abril, Massa. com a Flávia, eu que vou conduzir, inclusive, a conversa com ela. Como ser produtivo e ter equilíbrio trabalhando home office. Tá? A Flavinha, Mas ela tá especialista nisso, né? Que tá lá, ela ainda tá lá fora, demais! tá morando lá fora? Não, ela voltou. Teve que voltar por conta do Voltou. coronavírus, senão não tinha voltado, ia ficar presa. Mas enquanto estava lá fora, né, já trabalhava, né, com esse movimento antes da Claro, quarentena. e ela tá aí, dá oi aí, Flávia, pra todo mundo se achar. Olha a galera da CSP aí também, legal, fala grande Fábio, legal que a galera da CSP tá por aqui. Colega de seu pai aí, Felipe. E eu entrei nesse Show. tópico, e para quem estiver trabalhando home office aí no dia, deixa eu só reforçar que eu esqueci, 23, eu falei? 23, semana que vem, tá? Na quinta-feira da semana que vem com a Flávia. Mas além disso, independente do home office ou não, porque já que a gente está falando de liderança, eu sou líder, Felipe, e de repente eu tenho minha equipe que está na rua, ou minha equipe que tá home office. O que eu devo me preocupar no que diz respeito à produtividade? Como é que eu consigo ser mais produtivo? Que querendo ou não, eu não vou negar. Eu tenho um perfil que a gente chama de ativo reprimido, que tem um monte de coisa para fazer, eu adoro dar uma descansada antes de começar, sabe? Ou então eu tô aqui o nome que eu dou para isso é procrastinador mesmo, é menos romântico. Exatamente. Então eu tô aqui pronto para começar um relatório, aí passa uma mosca, eu vou dar uma olhada pra mosca, eu tenho esse tipo de foco. Aí imagina que essa galera toda tá sentada, e aí ela lembra que a 4 ou 5 metros ou 10 metros dela tem uma geladeira, a TV tá na frente, né? Passa o filho, o meu filho ainda não tá correndo na minha frente para me tirar atenção, mas passa o filho correndo de alguém, quer dizer, vem alguém chamar para conversar. O que é importante, de repente, me preocupar no que diz respeito à produtividade? Então, já que a Flávia vai entrar mais profundamente nessa questão do home office, Qual que é a liderança aqui? A questão aqui é a gente entender o seguinte: é preciso ter produtividade, mas a produtividade, e aí falando de liderança, o líder precisa impor um ritmo de produtividade que seja um ritmo saudável. Porque vamos lembrar de novo que as pessoas estão, sem nem perceber, recebendo estímulos estressantes o tempo todo nesse período em que nós estamos. Normalmente já estão, né? Imagina agora. Normalmente já estão. E agora, com todas as incertezas, todos os medos, a ansiedade e ainda a pressão, né, da empresa, digamos assim, tendo que gerar resultado. Então, o líder precisa entender que, nesse momento, é preciso haver, além disso tudo que a gente falou, comunicação não violenta, uma escuta ativa, entender os valores e se conectar com a pessoa. Além disso tudo, é preciso haver propor
um estilo de trabalho para o seu liderado, propor um estilo de trabalho para o seu liderado que seja uma produtividade que esteja intercalada com momentos de não produtividade. Blocos de horário, 40 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso, por exemplo. 40 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Ou horários fixos, para que você... Isso é metodologia Pomodoro, né? O Pomodoro é 40-10, é isso aí. No quarto round, digamos assim, vai para 15 minutos de descanso, e aí a pessoa vai tendo esse momento de produtividade e de descanso. É preciso ter. Uma coisa que é importante também, um horário, digamos, fixo de trabalho, pelo menos um turno, dentro de um dos turnos, manhã ou tarde, tá? De 8h30 às 11h. É a única obrigação que você tem de trabalho no teu dia, de 8h30 às 11h. O resto, eu só quero que você me entregue a meta do jeito que você quiser. Mas você quer, junto com o seu liderado, criar um movimento de produtividade mais constante, que seja algo assim, mais leve, mais flexível e óbvio, né, João? Talvez o seu liderado tenha até uma ideia melhor que a sua. Então, escute, proponha, crie acordos. Como é que você quer fazer? Como é que você quer me mostrar o seu resultado? Como é que você quer me mostrar suas horas de trabalho? Como é que a gente pode fazer aqui? Joga nos peitos do liderado e espera o que vem. E juntos vocês criam a melhor forma dentro da realidade de cada pessoa. Eu gosto sempre de dizer que envolver, inclusive, o pensamento e o que o outro pode trazer é uma forma, inclusive, de eu avaliar meu liderado sobre a capacidade dele de resolver problema. Com toda certeza. Entendeu? Quanto eu posso contar com esse cara, né? Com toda certeza. E tem outra coisa. A gente entra naquela máxima. O combinado não sai caro. Então, se o seu liderado chega para você e diz, eu vou fazer assim, você tem toda a liberdade do mundo de dar aquela lembrada, de cobrar. Né? Dar aquela puxada de orelha se ele não estiver fazendo. Muito bem. Meu irmão, cara, não parece que passou uma hora. Faltam 4 minutos para acabar o nosso tempo aqui. Eu anotei aqui alguns pontos, então resumão do que você trouxe aqui. Empatia, comunicação não violenta, não é isso? Vale pesquisar aí, galera, sobre comunicação não violenta. Empatia está totalmente conectado com escuta ativa e com conexão, com gerar sintonia com as pessoas, não é isso que o Felipe trouxe. Interesse genuíno sobre as pessoas, não é isso? Produtividade saudável, sem enlouquecer as pessoas, ainda mais nesse período que as pessoas já estão passando por motivações de estresse, ainda mais que estão em casa, né? O que gera mais estresse ainda, você ficar muito tempo com as pessoas, às vezes você tem que conviver no dia a dia, isso gera outros estresses além do trabalho. E aí eu acho que a Flavinha vai falar mais sobre isso, mas é importante, quando a gente está falando de home office, gente, o ambiente. Saber separar. Ter um ambiente que seja ideal, porque quando a gente está falando de produtividade, a base da pirâmide da produtividade é o ambiente. Fato. Tudo começa no ambiente. Você ainda falou, trouxe importante, propósito, talvez seja a máxima inconsciente dessa história toda, entender do propósito, né? E valor. Felipe, primeiramente quero te agradecer, gratidão pela tua presença, foi maravilhoso ter você aqui mais uma vez. Gratidão a todos que... Que bom, irmão. Gratidão a todos que participaram.